Pronto, pessoal, nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês a exposição do conteúdo dessa semana, tá certo? Olha aí o tema, relações métricas no triângulo retângulo. Vixe, Isabel, aí só por esse tema já sei que o conteúdo aí vai ser meio complicado. É nada, pessoal, bem facinho, tá certo? Tem alguns detalhes? Tem alguns detalhes, mas aí a gente vai aprender como a gente vai resolver, quais são essas relações, como é que vai cair nas atividades da semana e aí, ó, vai ficar tudo bem facinho, tá certo? Seguinte, primeira coisa que eu tenho que entender, como o próprio nome do assunto nos diz, vão ser relações que vai ser estabelecida um triângulo retângulo, tá certo? Então eu tenho aqui o meu triângulo retângulo, ó, esse triângulo retângulo maior, e observem que esse triângulo foi subdividido em outros dois, tá bom? Então essas relações, pessoal, eu vou obter, essas fórmulas eu vou obter através de semelhança de triângulos, tá certo? Então eu não vou mostrar o passo a passo como a gente chega até essa relação, porque aí o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Mas como é que a gente obtém essas relações, como é que a gente obtém essas fórmulas? Aplicando a semelhança de triângulos nesses triângulos aqui que eu dividi, né? O triângulo maior retângulo e os outros dois que estão aqui divididos, tá certo? Outra coisa super importante, pessoal, é o seguinte, essas letrinhas aqui que determinam as medidas de cada um dos segmentos, elas devem estar nessa ordem, tá? Como assim, tia Isabel? Aqui, ó, esse aqui é o B, então esse aqui é o cantinho do B, tá certo? Esse aqui é o A, então esse aqui é o cantinho do A, ele não pode sair daqui. Esse aqui é o N, então aqui é o cantinho do N, e assim consecutivamente com relação às outras medidas, tá? Tá, beleza, tia Isabel, como é que eu faço para memorizar? Faz o seguinte, pessoal, ó, vou desenhar até aqui um triângulo e a gente vai memorizar como colocar cada uma dessas letrinhas no lugarzinho certo, tá? Tá aqui o nosso triângulo, tá bom? O que é que a gente vai fazer? Ó? A gente vai fazer a mnemônica, tá bom? Ó, é o seguinte, bem cedo, mamãe anda na horta. Olha aí, as mesmas letrinhas, as mesmas dimensões ficaram aqui no nosso triângulo. Como é, tia Isabel? Bem cedo, mamãe anda na horta. Pronto, esse é o nosso primeiro passo. Colocar a letrinha no lugar da letrinha, beleza? Feito isso, pessoal, a gente vai estabelecer, a gente vai identificar quais são as nossas relações. São 4, tá certo, pessoal? Olha aqui a nossa primeira relação. A nossa primeira relação, pessoal, é A vezes H, tá bom? A medida A vezes o H é igual a B vezes C, pessoal. B vezes C, tá bom? Aqui é a nossa primeira relação, tá ok? Qual é a nossa segunda relação? Pessoal, é o seguinte, B ao quadrado é igual a N vezes o A, tá certo? Lembrando que essas letrinhas é as medidas, tá? São as dimensões aqui do meu triângulo, tá certo? São cada valor numérico aqui desse meu triângulo, tá bom? Outra, C ao quadrado, ó. C ao quadrado é igual a M vezes o A. Encontrei aqui a nossa terceira relação, tá bom? E a nossa quarta relação, pessoal, é referente aqui ao H. H ao quadrado é igual a M vezes o N, tá bom? Então, dependendo das minhas medidas, né, que são me fornecidas na minha figura, tá? E dependendo da medida que eu quero, encontrar, pessoal, eu vou utilizar uma dessas 4 relações. Outro detalhe importante que eu quero que vocês notem. Olha aqui. Observem que a medida do A é essa medida aqui todinha, né, ó? Esse ladinho aqui todinho, tá? Para mim encontrar o A, pessoal, ó, se eu tiver o M e o N, vocês concordam comigo que o valor de A é o valor de M mais o valor de N? Vocês concordam comigo? Então, tá aqui outra formulazinha, beleza? Mas essas 4 aqui são as fórmulas fundamentais. Tá, Isabel? A gente viu aí quais são as relações, a gente viu que a letrinha deve ficar aqui no seu cantinho. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer exercícios, tá bom? Então vem aqui para o nosso primeiro exemplo. Olha aqui a nossa primeira situação, tá certo? Isabel, a senhora aproveitou o outro triângulo, só apagou lá as medidas e colocou exemplo, não foi? Claro, pessoal, tem que ser sabido, né? Ó, é o seguinte,
Pessoal, essa questão pede para a gente determinar o valor de B, tá? O valor de H, o valor de C e o valor de A, tá bom? Como é que a gente vai encontrar? Beleza. Primeira coisa, pessoal, a gente já pode encontrar aqui de cara o valor de A, né? Porque ó, o A é essa dimensão aqui todinha, ó, essa dimensão total, tá bom? Se ela é essa dimensão total, vocês concordam comigo, pessoal, que A é igual a 36 mais o 64, olha, ela é isso tudo. Então, é 36 mais o 64, tá? Então, isso aqui, pessoal, é 100. Então, de cara aqui, a gente já descobriu que A é 100. Beleza. Lembra o que foi que eu falei do início? Letrinha tem que ficar no seu cantinho. Como é que a gente aprende? Bem cedo, mamãe anda na horta. Já tá aqui o H, né? Bem cedo, mamãe anda na horta. Beleza, show de bola. A gente já encontrou o valor de A, que é 100. E a gente tem as seguintes relações, ó. A vezes H igual a B vezes C. Depois, C ao quadrado igual a N vezes o A. B ao quadrado igual a N vezes o A. E H ao quadrado vezes M vezes N. Show, pessoal. Pessoal, é o seguinte, de cara aqui, a gente já pode encontrar o valor de H, ó. Qual que é o valor de H? Notem que essa relação aqui, pessoal, se a gente for utilizar ela, ó, eu quero encontrar o H e eu preciso de quem? Eu preciso ter quem? Eu preciso ter o M e o N, tá? Então, eu tenho o M e eu tenho o N, tenho sim. Então, eu posso aplicar logo essa relação, tá certo? Ó, então, eu vou colocar aqui, ó. H ao quadrado, ó. Isso aqui foi a nossa primeira, tá? Vou colocar aqui a nossa segunda. H ao quadrado é igual a M, 36, vezes o N, 64, né? Ó, substituir. Pessoal, esse expoente aqui do H, ele vai passar para o outro lado em forma de raiz quadrada, tá bom? Então, é a raiz quadrada de 36 vezes 64. Por se tratar de uma multiplicação, tá? Pessoal, eu posso tirar a raiz quadrada de todos os dois, tá? Primeiro de 36, depois de 64 e multiplicar os valores, tá bom? Como assim, Isabel? Eu posso dizer que H, pessoal, raiz quadrada de 36 é 6 vezes raiz quadrada de 64 é 8. Logo, esse H, pessoal, 6 vezes 8 são 48. Encontrei aqui o valor de H. Então, já tem o valor de H e já tem o valor de A. Falta o valor de B e o valor de C. Bora calcular aqui o valor de B. Para mim encontrar o valor de B, pessoal, observe o seguinte. Eu tenho N e eu tenho o valor de A, não tem? Ó, A é 100. B, N, A. B, N e A. Pronto, já encontrei aqui qual é a fórmula, qual é a relação que eu vou aplicar, tá bom? Opa! Tá bom? Opa! Acontece, erro de gravação. Ó, já sei qual é o valor que eu vou aplicar, tá bom? Então, essa nossa terceira, ó, B igual a N vezes A, tá? B ao quadrado igual a N, olha quem é N, 64, vezes o A, que é quanto? Ó, que é 100. Beleza? B ao quadrado é igual, fazer o seguinte, o mesmo processo dessa daqui, ó. Vou passar esse expoente do 2, tirando a raiz quadrada de 64 vezes a raiz quadrada de 100. Tá bom? O que é que eu vou fazer? Raiz quadrada de 64 é 8. E a raiz quadrada de 100 é 10. Logo, o meu B aqui, pessoal, 8 vezes 10 é 80. Tia Isabel, mas se eu quisesse multiplicar 64 por 100 e depois tirar a raiz quadrada, dava certo? Dava, pessoal. Dava o mesmo jeitinho, tá? Só que a gente vai facilitar aqui a vida de vocês, né? Tá bom? Encontramos já o valor de B, encontramos o valor de A, encontramos o valor de H. Falta só o valor aqui do meu C, tá? Então, ó, o meu C, pessoal, eu tenho o valor de M e eu tenho o valor de A. Eu preciso do M e do A.
Beleza? Então, eu consigo aplicar essa relação aqui, tá bom? C ao quadrado é igual, quem é N? 36. E quem é o A? É 100, ó. É 100, tá? Então, C ao quadrado, C ao quadrado não, né? A gente vai aplicar aqui aquela relação. 36 vezes 100, né? Aí vem aqui. Qual é a raiz quadrada de 36? É 6. E a raiz quadrada de 100? 10. 6 vezes 10 são 60. Aqui a gente encontrou também o valor de C. Então, pessoal, qual é o segredo? É olhar o que a questão, o que o triângulo está te dando de informação e jogar cada informação na sua fórmula. Ver qual é a fórmula que está se encaixando para mim encontrar aquela letrinha que está faltando, tá certo? Olha o que você tem, olha o que você precisa encontrar e aplica aqui a relação. Essa aqui é um exemplo que vai vir na questão de vocês, em que eu vou pedir várias letrinhas, né? No caso aqui eu pedi o A, depois eu queria encontrar o H, o B e o C, tá? Vai vir situações em que eu vou precisar encontrar só a letra, tá bom? Que a gente vai ver agora. Tá aqui a nossa próxima situação, tá bom? Ó, tô pedindo para encontrar, tô querendo encontrar somente o valor de Y. Qual é o primeiro passo? Colocar a letrinha no lugar de letrinha, tá bom? Como é que eu faço? Bem cedo, mamãe anda na horta. Coloquei cada letrinha. Só o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho B, eu quero encontrar o valor de N e eu tenho aqui o valor de A. Ou seja, ó, eu tenho B igual a 12, o N aqui, pessoal, vale Y e o meu A aqui é 24. Ora, se eu quero encontrar aqui o valor de N, eu vou querer uma fórmula que tenha N, tá bom? Então, observe o seguinte, essa minha primeira relação tem N? Não tem. Então, de cara, eu não vou utilizar ela, tá bom? A minha segunda relação tem N? Não, não tem N. Então, de cara, eu não vou utilizar ela. Ora, a minha terceira e a minha quarta relação, ambas possuem N. Qual das duas eu vou utilizar? Olhando agora para a terceira e para a quarta relação, pessoal, ambas têm N. Tá aqui, tem N. Tá. Então, qual das duas eu vou utilizar? Seguinte. Aqui eu tenho N e os dados que a questão me dá é B e A. Qual dessas duas aqui tem B e A? Ora, o que tem B e A é essa relação aqui. Logo, eu vou utilizar essa relação e não essa. Tá? Observe que eu tenho N, mas eu preciso de M e H aqui. Aqui eu tenho M e H? Tenho não. Então, eu só posso utilizar essa aqui de cima, tá? Então, B ao quadrado igual a N vezes A. Quem é B? 12. 12 ao quadrado igual N, Y, vezes A. 20 e 24. Y, aliás, 12 ao quadrado é 144. E y vezes 24, 24y, tá bom? Pessoal, esse 144 aqui vai ser dividido pelo 24, beleza? E 144 dividido por 24, pessoal, isso aqui é igual a 6, tá bom? Então, encontrei aqui o meu y valendo 6. Pronto, pessoal, essas duas situações são exemplos das questões que vão cair para vocês durante a semana, tá certo? Nas atividades no decorrer da semana. Então, o que é importante, pessoal, é olhar as informações que a tua questão está te dando, observar as relações e ver, tá? Se eu estou querendo encontrar uma letrinha, qual das fórmulas possui aquela letrinha? Show de bola! As que não tiver aquela letrinha que eu estou procurando, eu vou eliminando, tá bom? No caso que ficar uma dúvida em que fórmula eu vou utilizar, eu venho e olho para os dados que a questão está me fornecendo. Ora, está me fornecendo tal letra e tal letra. Ah, então só posso utilizar tal fórmula, tá ok, pessoal? Beleza? Bem tranquilo, bem sossegado. É isso que eu tenho para vocês para essa semana, tá bom? Abraços!